Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este segundo trimestre de 2016 estudando nas revistas da CPAD com o tema Maravilhosa Graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. Nós temos como comentarista do trimestre da CPAD o pastor José Gonçalves. Hoje estaremos estudando a lição número 4 com o título Os Benefícios da Justificação. O texto áureo está em Romanos capítulo 5, versículo 8, que diz: Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nós poderíamos perguntar para Deus: como é que o Senhor realmente nos prova que nos ama? Então a resposta está ali, na palavra de Deus. A resposta está dada. Ele prova o seu amor em que Jesus Cristo, seu único Filho, foi dado para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. E nós ainda éramos o quê? Pecadores. Veja bem, na verdade, para nós nem tínhamos ainda nascido. E Ele já olhou para nós. Veja só. E Ele olhou para nós de que maneira? Ele não olhou para nós salvos. Porque se olhasse para nós salvos, não precisaria Ele morrer. Então Ele olhou para nós na situação de pecadores. Nós estávamos condenados. Então Deus não existe para Ele passado, presente e futuro. Tudo é um presente só. Tudo está patente aos seus olhos. Ele sabe de todas as coisas. Então veja só. Ele olhou para nós na situação de pecadores e o seu Filho Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós então pecadores. Então no plano de Deus estava incluído o quê? A salvação de toda a raça humana. Agora, quem vai decidir se entra para essa salvação é o ser humano. Então ele pode entrar ou não, dependendo somente dele próprio. Em 1 Timóteo capítulo 2 está escrito o quê? Deus quer que todos sejam salvos. Todos. A salvação é para todos, foi oferecida a todos e vai continuar sendo oferecida a todos, até o final do milênio, até o último dia do milênio. Todos os homens que nascerem na terra terão a oportunidade de entrarem para esta salvação. É o livre-arbítrio que Deus deu ao homem, de escolher se ele quer Deus ou não. Qualquer pessoa no mundo inteiro que escolher eu quero Deus, Deus enviará alguém para pregar o Evangelho para essa pessoa. Então, terá a oportunidade de entrar para esta salvação que já foi efetuada há mais de 2010 anos atrás. Já foi efetuada. É para todos. Só entra quem quer. A verdade prática diz: justificação pela fé em Cristo nos libertou de Adão, símbolo do velho homem, para nos colocar em Cristo, onde fomos feitos uma nova criação. Então nós antes, ao nascemos com a semente do pecado. Esta semente veio de Adão. Então nós estávamos unidos a Adão. Então o primeiro homem pecou. E a semente do pecado que estava nele passou a toda a raça humana. É o princípio de hereditariedade. Então, o pai passa coisas para o seu filho. Está aí no seu DNA. Então, todos os descendentes de Adão herdaram a semente maligna do pecado. Então, veja só. O corpo nosso foi condenado à morte. Por quê? Porque este corpo é descendente de Adão. A nossa alma foi condenada à morte, a viver separada de Deus. Por quê?
Porque ela veio do primeiro homem, Adão. Olha só. O nosso espírito foi condenado também, junto com a alma e o corpo, a irem para o inferno, para o lago de fogo. Por quê? Porque vieram do primeiro homem, Adão. São 3 mortes aí: corpo, alma e espírito. Sendo que a alma e o espírito é uma separação espiritual. E o corpo é uma separação material. Agora, quando for lançado no lago de fogo e enxofre, o que acontece? Aí é uma separação total. É a tricotomia. Corpo, alma e espírito. Tudo lançado no lago de fogo e enxofre. É claro que o corpo não é um corpo semelhante que nós temos hoje, mas um corpo que vai suportar viver em sofrimento na eternidade, fora de Deus, separado de Deus. Então esse é o destino de quem está em Adão. Quando Deus faz o plano então de redenção, ele necessitava de um homem que nunca pecou, que pegasse o pecado de todos e morresse no lugar de todos. E uma morte de cruz, lugar de maldito. Então o que acontece? Como ele não achou ninguém sem pecado, ele mesmo veio morrer em nosso lugar, através do seu Filho, Jesus Cristo, que nasceu na terra como homem. Então ele pega os nossos pecados, doença, enfermidade, tudo que o pecado fez na nossa vida, tudo de ruim que o pecado trouxe, que o pecado não traz nada de bom. Então Jesus levou sobre ele, morreu por nós na cruz do Calvário. Então a salvação foi efetuada. Agora precisa que o homem creia nisso, que o homem abra o coração para Deus. Então vai vir o quê? O Espírito Santo, que vai convencer esse homem do pecado, da justiça e do juízo. Então ele se converte, ele aceita Jesus como Senhor e Salvador. Ele muda de rumo, por isso que é conversão. Ele estava indo para o lago de fogo e enxofre. Agora o rumo dele muda quando ele aceita Jesus como Senhor e Salvador, depois de haver se arrependido dos seus pecados. Então ele confessa Jesus como Senhor e Salvador, crê no coração que Jesus morreu e ressuscitou. Agora o destino dele é outro, é uma conversão, uma mudança de rumo. O destino dele agora é a nova terra, novo céu e a nova Jerusalém. E a morada eterna com Deus. Por quê? Porque agora nós estamos mais em Adão. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, o que acontece? É como se morrêssemos. Então a morte, nascer de novo. Morreu para Adão, para a semente do pecado. Agora nasceu de novo. Agora nasceu a semente da palavra de Deus. E agora ele não é mais de Adão. Agora é de Cristo. Veja só. Antes pertencemos à família de Adão. Agora pertencemos à família de Cristo. Agora existe um problema, o corpo. Então agora nossa alma e nosso espírito são ligados a Deus, através de Jesus Cristo, que nos salvou, e do Espírito Santo que vem morar em nós. Olha só, estamos ligados agora a Deus, estamos ligados a Cristo, vivemos agora em Cristo, não mais em Adão. Agora o que acontece? O problema é que o corpo ainda continua ligado a Adão. Porque este corpo, enquanto nós vivemos na terra, este corpo está condenado a morrer e ficar sem Deus. O que acontece? No dia do arrebatamento, esse corpo vai ser transformado num corpo espiritual para morar no céu, para viver eternamente com Deus. Então aí a redenção será total. Corpo, alma e espírito. Mas por enquanto o que? A alma e o espírito daquele que aceitou Jesus está então renovado, está religado, vamos dizer assim, está ligado diretamente com Deus. O problema aí vai ser este corpo. Então nós temos que lutar para que este corpo não nos separe de Deus. Todo o tempo temos que nos santificar. É um processo então de separação para Deus, de convencimento, um processo de colocar esse corpo em servidão, para que ele sirva a Deus e não ao pecado, como antes. A leitura bíblica em classe está em Romanos 5, de 1 a 12, que diz assim:
Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então olha que coisa maravilhosa. Se nós, sendo pecadores, ele foi capaz de morrer por nós, veja só, imagine agora depois de salvos. Se antes éramos pecadores, ele foi capaz de morrer por nós para nos salvar, imagine agora que nós já somos salvos, que aceitamos esse sacrifício de Jesus, cremos nisso. Agora então, é que realmente ele nos ama, cuida de nós, nos protege, nos livra de todo o mal. Ele está conosco em todas as situações pelas quais nós passarmos por elas. Então nós temos que ter fé e acreditar nesse Deus, confiar realmente nesse Deus, entregar realmente nossa vida a esse Deus. Porque ele nos amou, nós sendo pecadores. Imagine agora que nós somos filhos. Então se você já fez isso, se você já confessou a Jesus como Senhor e Salvador, se já acreditou que ele morreu por você e ressuscitou, está vivo, então veja só, você está salvo, você é filho de Deus. Se antes, no pecado, ele deu a vida por nós, imagine agora, depois que nós somos filhos, agora que ele vai realmente cuidar de nós, agora que o seu amor é maior ainda, porque é o amor do Pai para com o Filho. Então acredite nisso, isso é maravilhoso. O pecado entrou no mundo através de Adão, e todos que nasceram depois de Adão herdaram esse pecado, foram condenados. Mas quando Jesus morreu, ele morreu por todos que estavam condenados. Levou nossa condenação para nos salvar. Então agora nós somos de Cristo, estamos em Cristo. É uma posição que nós ocupamos no mundo todo, o mundo espiritual, o mundo material. Nós somos filhos de Deus. É uma nova situação, uma situação gloriosa. Agora temos que viver de acordo com essa situação. E não vivemos mais como vivíamos antes. Vivemos em novidade de vida agora. Então você veja aí nesse quadro que tem na revista do professor, os benefícios da justificação. Aí Romanos capítulo 5, versículo 1 até o 21. Quais são os benefícios da justificação? Olha como é que nós temos uma nova situação em Deus agora. Olha, nós temos paz com Deus agora. Romanos 5:1. Nós temos agora acesso à graça pela fé. Romanos 5:2. Temos agora a esperança da glória de Deus. Capítulo 5, versículo 2. Temos agora a alegria nas tribulações. Capítulo 5, versículo 3 até o versículo 5. Temos agora o amor divino derramado em nós. Capítulo 5, versículo 5b. Temos agora o amor de Deus demonstrado a nós através da morte de seu Filho. Capítulo 5, versículos 6 a 11.